Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a precisão dos números. Por exemplo, eu posso entrar com um resistor de 4 ohms ou com um resistor de 4.1234 ohms. E será que o ATP interpreta isso do jeito com o número de pontos decimais que você espera? Então, vamos dar uma discutida nisso. Para isso, vou apresentar o teorema da máxima transferência de potência, vou usar isso como exemplo. É um exemplo bem simples, então acho que a maioria deve conhecer essa referência aqui, que é um livro de circuitos elétricos, na qual a gente tem uma fonte equivalente de Thevenin com uma resistência Thevenin e uma carga RL, que está como variável. A ideia da máxima transferência de potência, que está na referência ali, está nessa página, 133, se vocês quiserem consultar o e-book e tudo mais, vocês podem perceber que ao variar a carga RL, que é a figura da direita superior aqui, ao variar a RL, a maior transferência de potência, a potência é máxima sobre a carga RL, quando a carga RL assume o valor da carga da resistência equivalente. Então, como é que é calculada a potência nessa carga? Corrente que passa por ela, ao quadrado, né? Vezes essa resistência. Então, vamos fazer esse teste aqui para começar e fazer algumas brincadeirinhas aqui, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o circuito do zero. Aqui eu só abri o ATP, então quem quiser também saber como fazer essas figuras e colocar isso no ATP, ó, o texto é só fazer em Tools, Add Objects e você adiciona texto. Essas figuras aqui, era só ter vindo aqui em Add Picture. Você pode dar 2 cliques aqui, copiar uma figura sua, dar um paste, e daí você aumenta a escala dela por aqui. Então essa é a essência dessas interfaces. Pode mudar a cor, pode mudar a fonte e tudo mais. Mas vamos lá, então. Vamos fazer esse circuito bem simples. É uma fonte em série com uma DC Type 11 aqui. Vamos deixar como 12 volts. E vamos colocar duas resistências com um valor de 4 ohms por enquanto. Ok? 4. E vou pôr outra resistência aqui. Opa, ground. Deixa aqui um pouquinho mais afastado, porque eu quero calcular a corrente. Então, probe. Deixa eu vir aqui mais para baixo. Probe current. E vamos colocar um probe voltage também. Vou nomear esse nó aqui de RL, que seria da carga. Ou melhor, vou chamar de R2. Não. Terminal L, que seria da load. Beleza? Esse resistor aqui eu vou chamar, só para facilitar nosso comando, R2. Esse é o resistor 2, um label nele. Então essa parte às vezes é mais tranquila para quem já viu os vídeos anteriores. Então daqui a pouco a gente já entra nesse assunto mesmo do High Resolution. Mas eu aproveito já para fazer esses passos do vídeo, porque acontece que às vezes ele não é tão trivial para todo mundo. Então aqui eu vou chamar a nossa VCC, vou deixar como 12 volts, eu deixo só um label aqui para facilitar para não esquecermos o valor, porque essa é a ideia, não mexer nesse valor aqui. Então, nomeando esse L, eu consigo facilmente ver esse gráfico aqui, né? Gráfico da load. Dá uns cliques, ok. Vou rodar isso aqui por 100 milissegundos. E o passo pode ser 50 micro. Tá com uma simulação aqui. E rodei. A simulação rodou. Vocês viram que fechou na hora a tela. Então aqui em ATP Launcher, tem várias opções, tá? Aqui eu deixei o Output to Screen e o Close Window at End. Se eu tirar o Close Window at End, vou rodar, ó, e essa tela preta fica feita. Também vocês viram que aparece todo o texto, que é o arquivo lis. Esse é o arquivo lis rodado, que eu posso ver aqui, né? ATP View Lis File. Se eu quisesse só ver o lis por essa tela branca, onde eu venho ATP e lis, eu poderia tirar essa tela do DOS que aparece toda vez. Então eu podia colocar, tirar esse Output to Screen e rodar.
Ó, ele não fica rodando. Ele já deu, ó, terminou. E não fica aquela tela circulando, circulando, o que agiliza uma simulação longa, porque é menos output que está dando a cada momento. Então, para quem for aplicar aqueles variables do vídeo passado, do vídeo 10, perdão, acho que foi do vídeo 11, né? Os variables, pode usar esse tipo de ferramenta, tá? Então, eu recomendo para usuários iniciantes sempre deixar nesse modelo aqui, o ATP Launcher, o Output Screen, e não deu close, deixa assim. Porque daí você clica, você já vê, opa, não deu erro na minha simulação. Se tivesse dado erro, você já sabia. Por exemplo, vou forçar um erro aqui, vou pôr a resistência com 0. Se eu rodo, ó, apareceu o erro. Se ficasse sem rodar esse código, o único jeito de você ver o erro seria toda vez clicar em ATP e abrir o viewless file. Ó, o erro aparece aqui. Então, se você está começando, você está elaborando o circuito pela primeira vez, eu acho que não é uma boa estratégia. Mas fica aí do usuário, tá? Beleza, ó, fizemos aqui. A gente tem o cálculo, vai ter a tensão e a corrente se a gente mandar ver o plot. Vou dar aqui só mais uma vez. Plot. Vou confirmar. Então aqui a gente tem V e corrente. Então a tensão deu 6 volts, faz sentido, porque se essa resistência é 4 ohms, essa é 4, é um divisor de tensão, que realmente cai 6 volts, fica 6 volts na R1 e 6 volts na R2. Perfeito. Se eu sei que a corrente é 6 volts, se a tensão é 6 volts, e a corrente é 4, 6 dividido por 4, 1,5. Bateu. Eu também posso pensar que 12 dividido por 8 é 1,5 também. Perfeito. Vamos calcular a potência. A potência é o quê? A variável 2 vezes variável 3. Olha lá, deu 9. Vamos ver se faz sentido isso aqui mesmo. Porque quando eu pego corrente vezes tensão, deu 9. E se eu fizesse 4... Se eu fizesse RI quadrado, o R é 4. O I é a variável 3. Ao quadrado, eu só coloco... Não sei se ele aceita esse formato aqui em Pow. Vamos ver. Não aceita, então a gente faz um V3 vezes um V3. Então isso é RI ao quadrado, certo? Ó, bateu lá em cima também. Os dois gráficos estão em cima. Estão vendo que aqui, ó, o F1 e o F2 batem com o valor de 9. Maravilha! Para facilitar a nossa visualização, então, a gente vai fazer uma pequena mudança. Vai vir aqui e vai calcular, usando TACS, a potência fazendo um multiplicador. Creio que já fizemos isso num vídeo passado, então quem já tiver esse conhecimento consolidado pode pular essa parte. Aqui eu só vou fazer a multiplicação de corrente por tensão, usando este bloco aqui. Então, para isso, eu tenho que pegar as variáveis TACS. Então, vou pegar aqui um probe. TACS. Opa, perdão. TACS, source e o circuit variable. Aqui, eu vou colocar esse circuit variable pedindo para ele ser um switch de corrente. E aqui eu vou pedir para ser, eu vou pôr outro desse, para transformar isso para o universo TACS aqui, beleza? Então eu vou dar 2 cliques nele e vou pedir para ser um de tensão. Então eu sei que este elemento é tensão, que tem esse nome L, na qual eu vou ligar ele aqui no multiplicador. E esse eu sei que é corrente. Então, só para facilitar aqui a minha vida, eu inverto. Eu particularmente já devo ter falado isso em vídeo passado, mas eu poderia pôr o nome aqui. Eu poderia, ao invés de ligar, eu poderia dar 2 cliques e nomear de nó L. Só que depois, para transferir o circuito, eu prefiro evitar porque fica mais difícil de interpretar. A minha saída eu vou chamar de potência, porque V vezes I naquele resistor é potência, então eu vou pôr como P. Vou pôr o nome na tela. E agora sim eu coloco um probe para fazer a medida de uma variável TACS, que ela é uma fase mesmo, um fio, né? Um rodo, vamos ver se vai funcionar. Rodou sem problemas. A simulação é bem rápida, porque eu passo o tempo... se eu colocasse 3 segundos, ia rodar por mais tempo aqui, mas não tem necessidade. 0.1. Rodado. Vamos ver aqui, ó. Vou dar um refresh e aparece o meu P. Quando eu clico no P, que é em marrom agora, ó, vamos ver se ele bate com F1 e F2. O marrom está 9 também. Então, tudo certo.
Vamos vir aqui no Excel. E ó, o que a gente fez foi usar um R1 com o valor de 4 e um R2 com o valor de 4. Se a tensão é 12, o R1 é 4 e o R2 é 4, a resistência total, que é circuito série, é 8. Um mais outro. A corrente do circuito é o quê? Tensão total dividido por resistência total. Então é 12 por 8, deu 1,5. E a potência no resistor 2 é 9, o que bateu. Aqui eu fiz o R vezes I ao quadrado, só porque eu calculei corrente, mas façam como achar melhor. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar o R1 com esse valor, eu vou usar R1 como se fosse 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então essa é a potência que eu espero, tá? Então eu vou colocar tudo isso, ó, 4, até 9. Eu espero 8,72 e 85. Então vamos vir aqui no ATP. E antes de mudar, perdão, pessoal, só para não... Vamos aqui na pasta Work, que é uma que a gente usou no vídeo anterior. É onde tem o arquivo do ATP. Eu não preciso vir aqui toda vez, tá? Esse é o arquivo gerado, certo? Eu posso consultar esse arquivo por aqui também. Então, em ATP, tem o Edit ATP File. É o mesmo arquivo. Como achar melhor. Mas vejam só. Aqui é o nó. Lembra que eu chamei de nó L? Do nó L até ninguém, que é terra, eu tenho uma resistência de 4. Do nó X001 até X002, eu tenho resistência de 4 também. Então, antes de mudar a resistência do Excel, eu vou renomear aqui. Eu vou chamar esse aqui de nó fonte. Esse eu vou chamar de nó intermediário. Int de intermediário, tá? Aqui eu vou deixar aparecendo na tela. Vai ficar um pouquinho em cima sobreposto, mas facilita um pouco aqui na hora da gente ver. Agora fica mais fácil. Do F para o intermediário. Vamos ver se é a resistência com valor de 4. Veja que eu não mudei ainda a resistência, tá? Então, edit ATP file, olha lá. De F até o int, eu tenho o valor de 4 ohms. De L até a terra, eu tenho 4. Vamos ver o que acontece quando eu mudar agora no Excel. Eu fiz 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver o que acontece a hora que eu mudar essa resistência. Qual eu mudei no Excel? Eu mudei R1. Vamos ver quando eu mudo R1 o que acontece. Então 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vou rodar. Olha o que acontece, pessoal, quando eu vou no Edit ATP File. Olha o valor que apareceu. 4.12345. O próximo número 6 foi arredondado aqui, ó, ele entrou para dentro desse 5 aqui. Perdão, até li errado. Ó. 1, 2, 3, 4 sumiu. Então, por que o 4 sumiu? Porque o próximo é 5. Então, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, ele falou, beleza, como que eu arredondo? O 6 faz o 5 virar 6, e esse 6 novo faz o 4 virar 5, porque é arredondamento, assim que é redondo, você joga para cima. Então, o número que é equivalente para esse tanto de dígito disponível aqui no ATP é 4.1235. Então, já sabemos que a resposta não vai bater com aquele valor do Excel. Olha o tanto de algarismos significativos aqui que o Excel usou vários. Então, o resultado tinha que dar esse. 8.72, 85, etc, etc. Vamos ver quanto que deu ao atualizar a simulação. Então, agora até posso dar uma limpada nesse gráfico. Vamos plotar só a potência mesmo. Comparar. Ó, aqui se eu colocar a barrinha, colocando a barrinha, a resposta de P dá 8.7284. E a resposta do Excel, 8.728522. Se eu for dando um zoom enorme aqui, ó, esse é o máximo que ele chegou. 8.7286. Eu não consegui chegar num zoom maior. Acho que por causa do eixo X. Deixa eu fazer assim. Esse é o máximo que eu cheguei. 8.7285 ali, alguma coisa nesse sentido. Mas pelo número de casas que aparece aqui, ó, pelo fato de ele ter ido para 84, já mostra que, mesmo ele sendo um número arredondado, não é igualzinho. Pô, mas tá ótimo, para minha aplicação tá boa. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, e tá tudo certo. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é, e se por algum motivo eu precisasse de uma precisão maior? Então aqui de fato vai começar a precisão desse número.
Então, para melhorar o exemplo, eu vou mudar o valor dessa resistência 2 também, tá? Vamos vir aqui. Eu vou mudar para o mesmo formato. Vou colocar o mesmo valor para R2. Igualzinho. Ah, inclusive, ó, vocês podem, essa é a versão About 76P1. Vocês podem vir aqui. Deixa eu mudar aqui o R2. Ó, vou colocar o R2 como 1. Vocês podem vir no R1, dar 2 cliques. Clicar com o botão direito. Clicar aqui em cima. De novo. Clica aqui em cima e dá um Copy All. Ok. Quando eu abro o próximo, eu clico aqui e dou um Paste by Name, se eu não me engano. Olha, ele copiou o número, tá? Acho que o Paste Sequence também deve resolver. E é isso. Então eu tenho dois valores aqui. Só que... Então tá, vamos rodar para confirmar. Ó, o que a gente espera ver nesse caso. ATP DIT-TP file. Vocês veem como é importante abrir o ATP para ver o que de fato entra no programa. Porque o ATP Draw ele cria esse cartão. Tanto, ó, cartão generated by ATP Draw em tal data, em tal local. Vejam como que é importante. O ATP Draw feito por Roy Dahlen. Developed. Então, o que acontece aqui? Isto é como o software ATP vai rodar, que é aquele vídeo 2. O vídeo 2 recebe isso como entrada. Certo? Mas, ó, vocês veem que recebe menos valores. Então, às vezes, estão achando que está recebendo uma coisa, mas está recebendo outra. Então, beleza. Ó, 4, 1, 2, 3, 5. Beleza. Se eu quisesse mais precisão nesse R1, eu poderia vir aqui e clicar em Vintage. E dar um OK. Vou rodar. Vamos lá. ATP. Olha o que aconteceu, pessoal. No mesmo local, olha o nó do L para a terra continuou igual. Porque eu não mudei, eu não cliquei em Vintage no R2. Agora o R1. O R1 não está dentro do cartão branch. Não está entre o nó F e o int. E olha o que ele colocou inteiro. O número com tudo. Claro que se eu colocasse, provavelmente ele não ia ser infinito aqui. Se eu colocasse mais ainda espaço, provavelmente ele não ia fazer. A gente pode até checar para até onde ele vai. Só que o cartão ficou, vamos dizer assim, alargado. Ele ficou mais esticado lateralmente. Outra opção, vamos desmarcar o Vintage. Outra opção seria vir em ATP, Settings e em Format. E Format que eu poderia marcar o Force High Resolution. Quando eu dou um OK e rodo, ATP DIT, ATP File. Olha o que eu percebo. Olha aqui, ó. Esse é o cartão do R para todos. Perdão, desculpa. Aqui, ó. Acho que é aqui, pessoal, se eu não me engano. Tá? Então, você vê que esse espaço do cartão se refere à resistência. Vamos incrementar um pouco mais de números? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E vou retomar. Até 1, 2, 3, 9, 0. 3 vezes. Beleza? Isso no R1. Rodamos. Force Edit TP File. Basicamente ele foi até esses 9 mesmo. Deixa eu ver se eu rodei certo e vamos ver se funcionou a simulação. Aparentemente foi isso. Não era um teste que eu já tinha feito antes para testar até onde ia. Mas a gente consegue ter mais casas decimais representando o número. Beleza? Claro, se fosse um número bem alto, por exemplo assim. Se fosse um número, por exemplo, 4, se não tivesse esse ponto aqui, ó. Se o ponto fosse em outro lugar, ia dar na mesma. Vou colocar aqui o ponto aqui, por exemplo. Decimal. Vamos ver como que ele aparecia. Ó, o ponto aparece em outro lugar. E basicamente é isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu tiver um Force High Resolution aqui, ó, então vamos voltar para o exemplo do Excel. Até a 9 que foi feito. Então, vamos lá. Até o 9. 4 ponto, né? E vamos ver a potência para terminar. Então, a hora que eu dou um refresh, o valor deu 7284. Né? No Excel deu 7285. Ainda deu 7284. .7305. Acho que eu fiz besteira a hora de entrar com os valores. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tudo certo aqui. E aqui no Excel. Ah, perdão, desculpa, gente. Agora sim. 8.7305. Desculpa, agora sim. Então temos aqui 8.7305 batendo certinho com o Excel. Claro que tem até um limite do zoom aqui, até onde ele vai, né? Então eu não consigo chegar num número mais preciso para chegar. Então tá tudo certo. Mas o teste que eu queria mostrar para vocês. Então desse vídeo era isso. A partir desse tipo de vídeo a gente pode testar algumas outras coisas para de fato entrar no teorema de máxima transferência de potência. Então num próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como eu varro essa resistência R2 de forma a ver a potência de saída e se de fato ela segue esse comportamento. Então, por isso que esse circuito já foi feito nesse vídeo aqui.